Amém, amém, amém. Bem, é somente nós, né? E ainda é bom ter vocês conosco e este povo que nos segue através da internet, que são centenas e centenas de pessoas que aproveitam a mensagem nesse dia. E como está conosco o irmão Rogério, vamos aproveitar dele hoje e amanhã ainda, né? Para mais esta apresentação de uma mensagem que sempre ajuda e esclarece mais cada filho de Deus. Quem não é filho, cada dia fica pior. A coisa não clareia para ele. Mas quem é filho, cada dia melhora. Há mais luz em cada assunto. Amém? Chegamos a um ponto que, para quem iremos nós? Se você escapar, quiser escapar daqui, para onde você vai? É isso que eu quero ver. Cada filho de Deus sabe o seu lugar. Procura se agregar mais, a compreender mais, a examinar mais a sua vida, cada um de nós. Não vermos o erro dos outros, mas ver onde está o nosso, para que possamos prosseguir melhor. Amém. Vamos lá, meu irmão. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Êxodo capítulo 20, verso 13 ao 17. Vamos falar um pouquinho, meus irmãos, sobre de acordo com o reino a qual pertencemos. Houve um tempo em que apenas havia o reino de Deus, não é? Mas hoje nós sabemos que Satanás também tem um reino. É o que está em São Mateus, capítulo 4, quando ele levou Jesus a um alto monte e mostrou todas as nações da terra, todos os reinos deste mundo, e disse a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus não replicou dizendo: isso não é teu. Jesus, é teu. Mas Deus tem um reino. O próprio Jesus ensinou ao orarmos, falarmos: venha a nós o teu reino. Irmão Brand diz que o reino de Deus está na terra, nos corações dos homens. Por enquanto, não é um reino físico, por enquanto. Porque em Apocalipse diz que os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Deus e do seu Cristo, e ele reinará. Mas nós somos provenientes de um reino, do reino de Deus. Cremos assim, amém? Somos súditos de um reino. O nosso rei é o Senhor Jesus Cristo. Ele nos governa através da sua palavra. E nós temos que agir de acordo com o reino de Deus. Irmão Bran, mensagem perguntas e respostas número 9, parágrafo 80, 81, falando que tinha
ido nas lojas, saído com a irmã Meda, e as mulheres todas mal vestidas, nuas, seminuas, e entre centenas de mulheres, apenas uma bem vestida. E o seguinte comentário da irmã Meda: elas não estão muito bem, né, mentalmente. O irmão Brando disse que o diabo entrou no intelecto e que elas estão se portando como americanas. É o espírito da nação americana. Cada nação tem um espírito. Irmão Brando diz em outras mensagens: se você vai na Finlândia, tem um espírito de retidão, de honestidade. Se você vai no Japão, tem um espírito daquela nação. A nação americana tem esse espírito de nudez, porque a Bíblia diz exatamente na era de Laodiceia que a igreja estava nua, né? Nua, era infeliz, cega, caída da graça e não sabia. Uma nação que contava piadas de todas as coisas. É o espírito nacional. Então as pessoas daquele reino têm que se portar de acordo com o espírito nacional. Hoje você vê no Brasil, o Brasil é um país das novelas, de futebol, carnaval. E as pessoas, elas agem de acordo com o espírito do seu país. A menos que você seja nascido de novo e pertença ao reino de Deus. Senão você vai ser um noveleiro, uma noveleira, você vai ser um grande fã de futebol. Não é verdade, meus irmãos? Vamos gostar do carnaval. Mundanos, piadistas também. O Brasil gosta de tudo fazer piada. A coisa é séria, a coisa está pegando fogo. Em Brasília, estão fazendo piadas. Não é? Os preços subindo e a nação fazendo piada. Mas o que é? Brasileiros, isto é um espírito nacional. Mas nós somos nascidos do reino de Deus. Nós temos que agir de acordo com o reino de Deus. Irmão Brando diz no parágrafo 82, de perguntas e respostas número 9, no jardim do Éden, o diabo tomou a cabeça do homem. Deus tomou o seu coração. E este é o trono de Deus, onde Deus habita, no coração humano. E agora, se isto é intelectualmente, por certo, então um homem ou mulher que são nascidos de Deus, atuarão de acordo com o reino a qual pertencem. Aleluia! Isto me faz gritar. O reino de Deus, a palavra de Deus, nós vemos exemplos do que aconteceu lá atrás, ou vemos o que aconteceu lá atrás e serve de exemplo para nós. A maneira como atuaram certos homens lá atrás, provaram que eles eram ou pertenciam ao reino de Deus. E a maneira como certos homens atuaram lá atrás, também mostraram que eles não pertenciam ao reino de Deus, mas ao reino de Satanás. Certo, meus irmãos? Porque o reino de Satanás, ele começou no céu. A política
começou aonde? No céu. A campanha começou no céu, pelo diabo, por Lucifer, por Satanás. E muitos foram enganados. Se você é nascido de Deus e atua de acordo com o reino a qual pertence, você se oporá ao errado, e chamará o errado de errado, e caminhará em retidão diante de Deus. Isso mostra que seu espírito, a vida que está em você, provém de outro lugar, onde tudo é santo e puro e virgem e sem mancha. 83. Você diz cura divina? Certamente. Meu espírito vem de um lugar onde o curador divino está. Nós somos da terra da cura divina. Dizem, você crê que Deus existe? Claro! Você é da terra de onde Deus é? Você crê na mensagem de um só homem? Evidente! Eu sou da terra de onde Ele é o governador, é Ele que manda, Ele é o único, Ele é o todo-poderoso. Como não poderia crer se sou de lá? Nós temos que atuar e mostramos de onde nós somos. Mas diga, meu irmão, Coré, Datã e Abirão eram da onde? Eles não poderiam dizer que eles eram deste reino do Senhor Jesus, porque mostraram insatisfação. Esta é uma palavra que anotei aqui, insatisfação. Satanás, ele tem horas, meus irmãos, que podemos estar no céu, mas estarmos insatisfeitos. Podemos ter tudo e estarmos insatisfeitos. Não existe um povo que tem mais do que nós temos. Nós temos que estar satisfeitos. Satisfeitos. Nós temos tudo. Não como Laodiceia diz, temos tudo, de nada temos falta. Não, nós temos a revelação de tudo. A Bíblia inteira está aberta diante de nós. Deus por inteiro se revelou diante de nós. Temos uma escritura na qual podemos colocar o dedo e dizer, aí estamos nós. Temos uma palavra, uma mensagem. Devemos ser satisfeitos. Não tem nada maior do que o que nós temos, a vida eterna. Temos a vida eterna. Por que insatisfação? Pergunte a Satanás, por que insatisfação? Você está no céu, você comanda, você brilha tal como ele, mas ele estava insatisfeito. Em Isaías capítulo 12, diz que ele queria ser semelhante ao Altíssimo, né? Satanás queria ser semelhante a Deus, cobiçando as coisas de Deus. Meus irmãos, é um grande assunto. Às vezes, meus irmãos, nós queremos ser aquilo que nós não fomos chamados para ser. São Paulo diz no livro de Filipenses, na carta de Filipenses 4:11, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. São Paulo não sabia, mas ele disse, eu aprendi. Eu estou satisfeito com o que eu tenho. Eu, irmão Rogério de Camargo, estou satisfeito. A minha vida está plena. Se hoje partir para a glória, eu confesso que não parti
sem que tivesse atingido um objetivo. Não, meu objetivo já foi atingido. Eu já recebi vida eterna, meus irmãos. Estou satisfeito. Nós devemos ser satisfeitos. Esta é a nossa satisfação. Talvez São Paulo teve um período de sua vida em que ele não sabia isso, mas ele disse: eu aprendi a contentar-me com o que tenho, aprendi a contentar-me com o que eu sou. Porque não importa quanto mais se dá a um homem, se ele não aprende, se ele não tem o espírito do reino de Deus, ele não se contentará. Se você der a ele 1, ele vai querer 2. Se você der a ele 3, ele vai querer 4, 5. Conta a história que Alexandre o Grande, depois de ter conquistado todo mundo na sua época, tinha todo mundo ajoelhado sob seus pés. Podia ele estar satisfeito agora? Conta a história que ele chorou, porque não havia um outro mundo para que ele pudesse conquistar. Porque Satanás não pôde demonstrar satisfação ao estar ao lado de Deus, ao ser o regente, ao ser aquele anjo de luz, aquele que tomava a frente, aquele que aparecia, aquele que brilhava tal como Deus. Mas eu quero ser semelhante ao Altíssimo, eu quero ser semelhante ao pastor, eu quero ganhar como pastor. Vocês entendem, meus irmãos? Eu quero ser, não o que eu sou, não o que Deus determinou para mim, mas eu estou satisfeito em ser o que eu sou, em ter o que eu tenho. O diácono, olha só, nem deve ser satisfeito com a sua posição de diácono. O evangelista, como eu, tem que estar satisfeito. O pastor, satisfeito. E muitas vezes também o pastor não está satisfeito em ser simplesmente pastor, porque ele é pastor, mas ele quer mais do que simplesmente pastorear alguns, ele quer pastorear mais. Eles não está satisfeito. Não está satisfeito. Quer mais. Vocês entendem? Quer mais. Aprenda a estar satisfeito, porque a insatisfação gera rebelião. A insatisfação de Coré, de Datã e Abirão gerou rebelião. Quem ajudou Coré a sair da escravidão? Moisés. Quem ajudou Datã se livrar dos chicotes de Faraó? Moisés. Quem ajudou a família de Abirão para que seus filhos não se tornassem escravos tal como ele foi? Moisés. Quem os salvou da escravatura? Moisés. Eles estavam livres, eles eram um povo livre, sob a liderança de Moisés. Mas eles mostraram que eles não eram provenientes do reino de Deus. Eles mostraram que eles eram provenientes daquele reino enganoso, daquele reino de oposição, daquele reino político, meus irmãos. A política é do diabo. A política governamental do mundo é do diabo, diz irmão Branco. Nesta mesma mensagem, perguntas e respostas número 9, 73, 76, irmão Branco diz: cada nação debaixo desse céu é governada pelo diabo. Irmão Branco ainda diz: o governador dos Estados Unidos da América é o diabo. O governador do Brasil é o... Como eu posso fazer campanha para o diabo? Vocês entendem, né? Não é que o presidente Bolsonaro é o diabo, mas é que o espírito que está nos homens não é de Deus. O espírito que está no homem tem que ser batizado com o Espírito Santo do dia, com a mensagem do dia. E se o homem não tem o Espírito Santo, ele tem o espírito do diabo.
Ou é de Deus ou é de Satanás. Ou serve a Deus ou serve ao diabo. Ou é batizado com o Espírito Santo ou caminha para a perdição, é controlado por Satanás. E a política é do diabo, porque são homens dominando sobre homens, são homens questionando homens, são homens fazendo oposição a homens. O melhor governo que tem sobre a terra é o governo onde existe um rei, um rei, um rei. Nós já tivemos um rei no Brasil, e ele foi derrubado pela política de Satanás. Meus irmãos, nós já tivemos um rei. Mas por que o rei foi derrubado? Porque aqueles que intentam contra o rei querem chegar ao poder como Satanás queria chegar ao poder no céu. Não cobiçarás. Se o diabo pudesse ouvir, não cobiçarás nada do teu próximo, não cobice o trono do Altíssimo. Então, temos hoje a política e o estado em que o Brasil se encontra. Políticos corruptos, mentirosos, enganadores, blasfemadores, mentirosos outra vez, cheios de demônios, fumadores, bebuns, tudo que é classe de espírito, mal. Mas tem a bancada evangélica. A bancada evangélica não é de Deus, meus irmãos. Eles não creem em Deus. Faça o teste. Porque se eles forem de Deus, eles têm que abandonar a política. Não é a política que nos protege. Nós não temos que ser políticos para proteger nossos filhos na escola, não. É Deus quem nos protege. Nós temos um sistema de segurança onde há a polícia militar, mas não é a polícia militar que nos protege verdadeiramente, é Deus que nos protege. Nós temos um sistema de saúde, mas a nossa saúde, na verdade, depende de Deus. Eles não tinham um sistema de policiais militares no deserto, eles não tinham hospitais no deserto, mas eles tinham o Dr. Moisés com a sua maletinha. Isto serve de consolo para os irmãos que talvez são pobres e não têm condições financeiras de arcar com os planos de saúde, não é? O Dr. Moisés ainda é vivo. O Dr. Moisés ainda vive. Olhe para ele, fique são, fique curado, seja abençoado, receba a influência do reino da onde você é, do reino divino. Cura divina, sim, eu creio na cura divina. Sou de um país onde o curador divino existe. Somos, meus irmãos, somos satisfeitos, somos agradecidos a Deus, não somos rebeldes. Estamos seguindo, estamos em Canaã. Veja quantos puderam receber a influência do reino divino. Josué e Calebe ao lado de Moisés. Irmão Brand diz que se Moisés estivesse errado, Josué e Calebe permaneceriam ao lado daquele homem que lhes pareceria errado. A questão é selar o seu testemunho ao lado de alguém que você considera ser o verdadeiro. Você se agarra a isso e sela o seu testemunho, sela a sua vida. Você entrega a sua vida e a sua vida está taxada com aquilo, selado com aquilo. Você entende? Tem certos posicionamentos na vida que nós tomamos que não tem como voltar atrás. Você já pensou, se eu volto atrás um dia e me candidato à prefeitura, à Câmara de Vereadores, e eles vêm e pegam esse vídeo aqui, que vai para o YouTube, e põem lá, olha aqui o candidato que quer ser vereador falando da política. Você entende? Eu estou selando o meu testemunho hoje, que a política é do diabo, eu não posso voltar atrás. Eu estou selando hoje que Deus está nessa mensagem do dia, neste homem do dia, na mensagem de João. Não tem como voltar atrás. A nossa vida, a nossa existência está selada com este testemunho.
Que poderei fazer? Permanecer ao lado da verdade, permanecer recebendo a influência divina. Sou de um reino onde a verdade brota, verte, nos é revelada através da Escritura. A Bíblia diz que João foi e tomou o livro da mão do 7º anjo. Este João tem toda a autoridade. Este João é Deus para nós. Vocês entendem? Moisés foi Deus para o povo. Moisés era Deus para o povo. Paulo era Deus para o povo. Os profetas eram deuses para o povo. Eram Deus para o povo. Na medida em que cada um manifestava, deuses é no plural, quando se fala de todos eles. Mas eles falavam e o povo tinha que ser orientado pelo que eles falavam. A questão é Deus descer ao seu coração quando você concebe esta revelação. Você tem revelação que Deus está no homem da hora, aquilo desce ao seu coração. Tem que descer ao seu coração, não ficar na sua cabeça, porque se ficar na sua cabeça, aqui o diabo fica batalhando também. Você vem aqui e fala, porque ainda está aqui na cabeça, mas quando desce ao coração, você fala com atitudes, e não só com palavras, com atitudes, com frutos. A árvore dá frutos, não é só folhas. Quando Jesus viu aquela figueira à beira do caminho, cheio de folhas, ele foi ver se havia algum figo nela, e não havia nenhum figo, ela era simplesmente tagarela. E ele amaldiçoou a figueira, porque ainda não era tempo de figos. Mas sabe por quê, meus irmãos? Quando uma figueira mostra folhas, ela obrigatoriamente tem que ter figos, porque os figos nascem antes das folhas e simultaneamente com elas. De modo que se a árvore tem folhas, ela obrigatoriamente tem que ter figos. As demais não estavam mostrando figos, mas aquela ali estava falando. Mas cadê os frutos? Cadê a atitude? Cadê o exemplo? Cadê a maneira de agir? Só eu creio na mensagem. Quantas figueiras já passaram pelo nosso meio, dizendo que creem, que isto era verdade? Quantas, meus irmãos? Foi meu tempo, né, meus irmãos? Quantas figueiras foram amaldiçoadas pela palavra, porque não tinham figos para matar a fome do mestre. O mestre tem fome. O mestre quer comer algo que venha de ti. O mestre quer que você mostre algum fruto, mostre alguma atitude, algum exemplo, que você tem revelação, que você simplesmente não tenha folhas, mas tenha frutos. Dê um testemunho que venha do reino de Deus. Fique ao lado da mensagem. E medite, meus irmãos. Medite na rebelião de Satanás, o que o diabo faz. O que ele faz às escondidas, o que ele faz através de conversações, de segredos. Porque o diabo foi no céu enganando um a um. Talvez, dizendo, eu vou fazer um reino maior do que o dele. E você vai ser alguém no meu reino aqui, que você fica aqui só tocando trombetinha. No meu reino não, no meu reino você vai ficar do meu lado. Vai largar essa trombeta. Você entende? A política, me apoia aí, porque se eu for vereador ou prefeito, eu vou te dar um cargo lá, rapaz. É a mesma coisa, meus irmãos. Me apoia para a presidência. Quando eu chegar lá, você vai ser meu ministro. Isso é política. E na igreja, o que nós temos? Me apoia. E quando eu ser o pastor, você vai ser o co-pastor. Vou te dar uma posição de diácono. Vou te dar uma posição de destaque. Você vai pregar 2 vezes para nós na semana. Política. Homens que não foram chamados para pregar ou para exercer aquele cargo, ganham o cargo através da política. São homens comprados. São homens que não valem. Não valem. Irmão Brando diz, um genuíno cristão, você não pode comprá-lo. Ele custa muito, é incalculável o valor de um quadro original pintado por Michelangelo.
Mas um falso, você compra por 10 centavos de dólar ali fora, tem vários. Tem vários homens que você consegue comprar por alguns centavos de dólares, mas tente comprar um genuíno crente, um genuíno pregador, um genuíno pastor, não tem como comprá-lo. Você não tem um preço maior do que o sangue de Jesus Cristo. Ele vale o sangue de Jesus Cristo. Esta igreja vale o sangue de Jesus Cristo. O diabo não pode comprá-la, não pode enganá-la. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe.